João capítulo 4, versículo 20. A nossa pregação vai ser somente neste versículo. Diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto, João 4, versículo 20, na versão atualizada, para que os irmãos possam acompanhar. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Todo mundo conhece essa história da mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus estava na Galileia. Aliás, Jesus sai de Jerusalém e foi para Galileia. E a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, numa cidade chamada Sicar. E Jesus chega então, perto daquela cidade havia um poço. A Bíblia diz que é o poço de Jacó. Jesus senta naquele poço e chega uma mulher, que a Bíblia diz que era da cidade de Sicar, a cidade samaritana. Jesus começa a conversar com aquela mulher, Jesus começa a indagar algumas coisas desta mulher. E nessa conversa, aquela mulher faz uma pergunta para Jesus. Max Lucado, em cima deste versículo, ele faz uma paráfrase deste versículo, dizendo que esta mulher, ela faz uma pergunta que nenhum religioso fez. Ele diz que esta mulher faz uma pergunta a Jesus que nenhum discípulo fez. Que esta mulher faz uma pergunta que ninguém até então tinha feito. Ele diz que esta mulher, como disse, fazendo uma paráfrase deste versículo, ele diz que essa mulher faz uma pergunta dizendo: onde está Deus? Onde está Deus? Porque naquela época havia uma guerra muito grande entre os samaritanos e os judeus. E neste versículo ela diz: Senhor, nossos antepassados disseram para nós que nós devemos adorar nos montes, mas o teu povo diz que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde Deus está? Nos montes ou em Jerusalém? Tem gente que diz assim: eu gosto de orar no monte. Não é nenhum pecado, não é errado você orar no monte. Mas eu quero falar para você que não é acerca do lugar, é acerca da pessoa, de quem nós adoramos. Jesus aqui responde àquela mulher: Senhor, Tu és o Messias, mas nossos pais dizem que a gente deve adorar no monte. E algumas traduções dizem que até o monte Gerizim, aquele que foi liberado as bênçãos. O nosso povo, então, nossos antepassados dizem que devemos adorar no monte, mas o teu povo diz que devemos adorar em Jerusalém. Ou seja, onde Deus está? Nos montes ou em Jerusalém? Essa era a pergunta, a grande pergunta que esta mulher faz a Jesus nas entrelinhas. Onde está Deus? Aonde está Deus? Se você voltar um pouquinho antes, nós vamos ler no versículo 18, daqui a pouquinho. Esse texto me leva a um entendimento, irmãos, que todos nós somos leais adoradores de alguma coisa. O homem, ele sente o desejo, a necessidade de adorar algo. Alguns adoram um time de futebol, outros adoram alguma coisa, um hobby. É aquilo que vai te trazer satisfação, é aquilo que vai te trazer um anseio, um desejo de realizar. Agora eu falo para você, se Cristo não for a sua maior paixão, você está no caminho errado. Nós aprendemos aqui na conferência que você não tem que deixar de amar outras coisas, mas o amor por Cristo precisa ser maior do que as outras coisas. Foi isso que ele disse para seus discípulos: se vocês amarem mais
seus pais, suas mães, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, suas filhas, vocês não serão dignos de mim. Ou seja, Cristo na nossa vida precisa ser o maior amor, a nossa maior busca. Sabe qual é a maior tragédia que a gente encontra hoje no meio da igreja? É que as pessoas estão dentro das igrejas, mas não têm afeição por Cristo, não têm prazer, não são satisfeitas em Cristo. Elas sempre querem mais alguma coisa, elas sempre buscam mais coisas além de Cristo, porque a gente só adora aquilo que satisfaz a nossa alma, aquilo que nos completa, mesmo que seja momentaneamente, mesmo que seja algo passageiro. Muitos que estão nas igrejas e falam: pastor, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto do evangelho, eu gosto de Jesus, mas que ainda não foram capturados pela mensagem de Cristo. Gostam de Jesus, gostam de estar na igreja, se sentem bem de estar na igreja, mas eu quero falar para você, o evangelho não é para que nós nos sintamos bem. A gente vem numa igreja, a gente vem para ouvir a palavra, não é para que a gente se sinta bem. Se for para isso, tem alguma coisa errada na nossa pregação. A nossa pregação não é para dizer que Deus vai te abençoar, embora Deus pode te abençoar, inclusive agora. Deus pode te curar, inclusive agora. Deus pode mudar a tua história, inclusive agora. Mas a pregação não é para que nos sintamos bem. A pregação é para que sejamos transformados pelo evangelho, pela palavra de Deus. A questão não é somente gostar de Jesus. A questão é ser transformado pela sua mensagem. Você lembra, Nicodemos, ele gostava de Jesus. Nicodemos gostava da palavra, mas ele não foi afetado pela mensagem. Essa mulher samaritana, numa simples conversa com Cristo, ela foi totalmente transformada. Olha o que diz o versículo 18, quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ela diz: Senhor, me dá dessa água. Aí Jesus diz assim: chama teu marido. Você sabe o que ela respondeu? Eu não tenho marido. Aí Jesus diz: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora está contigo não é teu marido. Isso você foi verdadeira. Isto foi verdade na tua boca. Qual era a necessidade daquela mulher? Qual era o anseio daquela mulher? Buscar uma satisfação para sua alma. E aonde ela buscou? Em relacionamentos. Em relacionamentos. Deixa eu falar algo para você. Relacionamento nenhum vai trazer uma satisfação na nossa alma. Relacionamento nunca alcança uma plena alegria, a completa satisfação no nosso coração. Nenhuma outra coisa neste mundo pode suprir a necessidade de Cristo na tua vida. Geralmente, quando algumas pessoas vão para a igreja, elas estão procurando algo para algum caminho que as leva para longe das dificuldades. A maioria de nós veio para a igreja para sair de um aperto, de um apuro. Foi um problema no casamento, foi um problema financeiro, foi um problema de luto, foi um problema de enfermidade. A maioria de nós fomos atraídos por causa de uma situação. Eu fui assim, eu fui atraído por causa de uma angústia na alma, de um vazio na alma que nada podia me satisfazer. Nada podia trazer a satisfação plena ao meu coração. Eu fui para a igreja, porque me falavam que Jesus podia nos dar algo melhor, uma vida boa. E às vezes muitos de nós, a gente veio para a igreja
buscando um caminho longe das dificuldades. Eu vou para a igreja para ver se meus filhos melhoram. Meus filhos estão dando trabalho, então nós vamos para a igreja, eu vou para a igreja para orar. Amém por isso. Mas eu quero dizer que, ao invés de buscarmos um caminho que nos leva para longe das dificuldades, nós devemos buscar um caminho que nos leva à sua presença. A grande distância que às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, mas sempre buscando algo de Jesus, ao invés de buscar a Cristo. Esse é o grande dilema que muitos de nós passamos. Eu quero falar para você de uma coisa: Jesus nunca prometeu vida boa no Evangelho. Se tem alguém que está te prometendo vida boa, irmãos, eu quero falar para você que não é o Evangelho. Que não é o Evangelho. Nós temos uma irmã que está aqui na igreja. Eu conversei com o pai dela tem uns 15 dias atrás. Amigo meu, de muitos anos. Pastor. Eu conversei com ele há uns 15 dias atrás. E ele está passando por um momento muito difícil. Perdeu 3 filhos. Qual a garantia que nós temos de que o Evangelho vai nos livrar da dor? Qual a garantia que nós temos que o Evangelho vai nos dar prosperidade, irmãos? Não estou dizendo com isso que Deus não pode te prosperar, que Deus pode fazer algo tremendo na tua vida. Mas o problema é quando a gente busca coisas, busca satisfação naquilo que Jesus pode nos dar, e não é isso. Nós temos que buscar satisfação nele, na sua presença. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa dor que está dentro de você, essa angústia que está na sua alma, essa dor que dilacera o teu peito, deixa eu falar algo para você: busque a presença de Cristo, porque a presença dele vai te levar no novo nível de intimidade, de satisfação, de entrega e comprometimento com a sua pessoa, que nada mais se importa na tua vida. É esse desejo, essa entrega, essa busca que nós precisamos ter. No versículo 21, olha o que diz: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está dizendo para aquela mulher: minha filha, não é no monte, não é no vale, não é numa igreja, não importa o lugar, mas o importante é a pessoa, é aquele que nos fascina, é aquele que nos alcança. O verdadeiro centro da adoração é Cristo, é Deus. Não é no monte, não é no templo, não é em lugar nenhum, mas é quando nós nos colocamos, seja no monte, seja no templo, seja na igreja, seja na rua, seja na nossa casa, aonde estivermos, nós podemos carregar Cristo em nós, podemos adorar o nome que é sobre todo nome. Porque não é acerca do lugar, é acerca da pessoa, e nós só iremos encontrar Deus quando formos vencidos pelas nossas buscas, insatisfeitos pelas nossas buscas, frustrados pelas nossas buscas. Aí sim nós caímos de joelhos e encontramos a Deus. Por que essa mulher foi afetada? Por que essa mulher, ela se tornou uma mensageira das boas novas? Porque ela já havia frustrado de relacionamentos. Ela já estava cansada da vida. E quando ela escuta alguém dizer: se eu te der uma água, você nunca mais vai ter sede. Se eu te der uma água, a água que eu tenho para te dar, é uma água que vai jorrar para a vida eterna.
Jesus estava conversando com aquela mulher, dizendo: olha, eu tenho algo maior para ti, eu tenho algo maior para você. Eu creio que C.S. Lewis, quando escreve as Crônicas de Nárnia, você que leu os livros, você que assistiu ao filme, eu creio que ele faz uma analogia desse texto com esta mulher. Se você assistiu o filme, você lembra de uma menina que estava perdida numa floresta perigosa. E aquela menina estava tomada pela sede. E ela vai naquela floresta perigosa, ela descobre um rio. Só que do lado do rio tinha um leão. Ela aproxima então daquele leão e ela chega para ele, de longe ela diz: eu posso beber? E aquele leão responde, ela não entende, e ela faz outra pergunta: promete que não fará nada comigo? Ela diz: eu não prometo nada. Ele diz: eu não prometo nada. Aí ela diz: eu não tenho coragem de ir até você. Ele responde: então vai morrer de sede. Ela diz: eu vou procurar outro rio. Ele diz: não há outro rio. É claro que C.S. Lewis, ele não está falando de leões. Ele não está falando de uma menina perdida numa floresta perigosa. Eu creio que ele está falando de mim e de você, perdidos neste mundo, com um anseio tão grande para beber do rio de Deus, mas muitos de nós ainda com medo de nos achegarmos ao leão da tribo de Judá, porque às vezes temos medo de fazer uma aliança, um compromisso com ele. E o que me chama a atenção neste diálogo da menina com o leão, é que ela diz: promete que não fará nada. Ele diz: eu não prometo nada. Ou seja, o Evangelho não nos promete dias melhores, o Evangelho nos promete uma eternidade com Deus. O Evangelho nos promete a vida eterna com Cristo. O Evangelho nos promete que, apesar de vivermos nesse tempo uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida tomada pela dor, uma vida tomada pelas perdas, uma vida tomada pelas angústias, o Evangelho nos promete que nós podemos estar satisfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Basta nos aproximarmos, basta atendermos ao convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a nossa satisfação, é a nossa entrega, é a nossa ida até os seus braços que vai fazer com que a nossa sede seja saciada. Somente em Cristo podemos saciar a nossa sede. O leão não prometeu que ela não iria sofrer, nem lhe prometeu uma vida melhor, mas faz um convite: venha e beba da água deste rio. Esse é o convite de Cristo para nós, irmãos. Porque quanto mais você beber desta água, mais satisfeito em Cristo você será. Quanto mais você beber de Cristo, menos prazer lá fora você terá. Quanto mais você beber de Cristo, menos afeição por este mundo você terá. Quanto mais você beber de Cristo, mais poder do alto virá sobre você. O problema é que nós ainda estamos aquém de entrar no rio. Ainda estamos olhando para aquele leão com medo. E se eu me aproximar? Será que ele vai me devorar? Será que ele vai mexer em áreas da minha vida que eu não quero que ele mexa? Se eu me aproximar, puxa vida, eu estou com tanta sede. Mas se eu me aproximar, será que ele vai mexer em áreas da minha vida que eu tenho guardado por muito tempo, por muitos anos? Porque não tem como você chegar-se
ao leão. Não tem como você se aproximar de Cristo. Não tem como você se entregar a Cristo e a sua vida ser a mesma. A conversão, ela dói, porque mostra a nossa miserabilidade. Mostra que nós não somos nada. A conversão dói porque ela mexe em áreas da nossa vida. Estruturas que carregamos ao longo dos anos. Coisas que trazemos dentro do nosso coração. Aquele bichinho de estimação que carregamos na nossa vida. A conversão dói porque ela vai mexer em áreas que jamais imaginaríamos que iria mexer. Porque expõe a nossa natureza. Expõe a nossa vulnerabilidade. Somos falhos, somos pecadores. Precisamos desta água, precisamos beber deste rio. Precisamos nos aproximar deste leão. Porque essa floresta, este mundo, vai cada vez mais impregnar em nossas vidas, impregnar na nossa alma, vai marcar o nosso coração com tantas marcas, tantas feridas, tantas dores, tantas frustrações, tantos males irão vir sobre nós. Mas o convite é: entregue o coração, beba da água. Isaías 55 diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, bebam. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, bebam, sem preço, sem pagar nada. Venham, bebam. 55:1. Comprai sem dinheiro, vinde. Esse é o convite da graça, irmãos. Esse é o convite de Cristo para todos nós. É o convite para a transformação das nossas vidas. É bom quando a gente vê irmãos prosperando. Como pastor, eu me alegro de ver irmãos prosperando. Mas a maior alegria que um pastor sente é quando vê uma ovelha buscando mais de Deus. É quando vemos uma ovelha sendo marcada pelo Evangelho. Como eu vi ontem o pastor Acrísio. Conheço o Acrísio há mais de 20 anos. Um homem que corre para lá, para cá. Sua vida, eu ia falando que era uma vida louca, mas não é não. É uma vida corrida. É uma vida de muitos compromissos. Empresário aqui em Araguaína e fica correndo. E eventos no Pará, em vários estados. E ontem ele me abraçou e disse: ah, como eu amo Jesus. Irmão, somente o Espírito Santo pode fazer essa obra em nós. Eu poderia ficar a noite toda aqui, expondo textos e mais textos do Evangelho, expondo versículos da Bíblia, mas eu quero falar para você, se o Espírito Santo não te tocar, se não houver uma abertura no coração, falar: Jesus, muda a minha vida, uma rendição, porque uma regeneração ela só vem a partir do Espírito Santo. Quando a palavra nos fere, quando a palavra nos alcança, quando a palavra vem no mais profundo do nosso coração. Tem um poema que eu acho lindo, de Richard Sabes. Ele diz: Cristo é a pérola daquele anel. Cristo é o tema, o centro em que convergem todas aquelas linhas. Remova Cristo e o que sobra. Portanto, em todas as Escrituras, cuidemos para que Cristo não nos escape. Sem Cristo, tudo é nada. Por que nós precisamos ser fascinados por Cristo? Qual é o nosso anseio? Qual é o nosso desejo? O apóstolo Paulo diz: buscai as coisas do alto. Eu creio que todos que estão aqui desejam ir para o céu, sim ou não? Pergunta para o seu irmão: você quer ir para o céu, meu irmão? Uma pergunta óbvia. Todos nós queremos. Agora, se eu perguntar: quem quer ir hoje? Eu vou dizer que nem todos vão levantar a mão.
Muitos de nós vai lutar até o último minuto. Sabe por quê? Porque ainda não temos a percepção, ainda não temos a afeição, ainda não temos o encanto, ainda não temos o fascínio pela beleza de Cristo. E a gente ama tanto este mundo, a gente ainda desfruta de coisas deste mundo, mas a pergunta é: como está o seu coração? Como é que está a sua vida? Ah, pastor, Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Quantos tem Cristo em primeiro lugar? Você pode levantar a mão, que você que acha que tem. Poucas mãos. E as poucas mãos que foram sinceras estão equivocadas. Por quê? Porque Cristo, Ele não pode ser equiparado a nenhuma outra coisa. Cristo, Ele precisa estar numa caixa à parte. Cristo não está numa lista de satisfação nossa. Coisas a gente pode colocar numa lista de satisfação, mas Cristo, Ele precisa estar à parte, é o nosso tudo. Nós não precisamos às vezes a gente fala assim: puxa vida, eu preciso de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Cristo é tudo que nós temos. Às vezes precisamos de Cristo para mudar, para resolver, para fazer algo. Sim, tudo isso Ele pode fazer. E Ele está fazendo. Mas, entenda, Cristo precisa ser o nosso maior alvo. Você lembra do Salmo 42? Como começa o Salmo 42? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só a oração deste homem. Olha só a oração do salmista. A minha alma tem sede de Deus. Ele não está dizendo: a minha alma tem sede de coisas, a minha alma tem sede, tem vontade de viajar, a minha alma tem vontade de fazer algo. Não, a minha alma tem sede de Deus. A única coisa que vai satisfazer a tua alma é a presença de Deus. A única coisa que pode trazer alívio à tua alma é a presença de Deus. Essa mulher vinha de 5 relacionamentos. Essa mulher estava buscando, esgotando as suas pilhas, buscando a satisfação na vida de pessoas, na vida de outro. É igual aquele jovem que vai casar e fala assim: eu vou casar para ser feliz. Coitado. Sabe por que eu estou falando coitado? Porque no andar da carruagem, você vai perceber que aquela pessoa que você casou, ela pode satisfazer outras áreas da tua vida, mas o vazio da alma não vai. Por isso que esta mulher vinha de 5 relacionamentos. Aquela mulher vinha de 5 amores, 5 frustrações. Já estava no 6º. Jesus diz: olha, sim, você teve 5. E esse que você está, não é ainda, não é o teu marido, porque existe algo maior, existe algo mais profundo, existe algo que podemos acessar com o coração contrito. E eu termino, eu concluo, Isaías 57:15, assim diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade e tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Onde Deus habita? No coração quebrantado. Onde Deus habita? No coração que o deseja. Onde Deus habita? Num coração que já correu todos os lugares.
num coração que já percorreu muitas estradas, muitos caminhos, onde Deus habita num coração que já foi atrás de tantos amores, mas que ainda continua vazio. E quando ele se sente derrotado, quando a sua força se esvai, quando tudo aquilo que ele sonhava desmorona, aí o Senhor diz: eu habito neste coração, porque um coração quebrado ele vai me buscar. Um coração contrito, arrependido, ele vai me encontrar. Eu habito no alto e santo lugar, eu habito a eternidade, mas eu habito no coração contrito, quebrantado, quebrado. Eu habito neste coração que me busca. Essa é a fé preciosa, a fé que alcançamos quando tudo acaba, a fé que alcançamos quando tudo termina, quando nos achamos caídos, quando nos achamos quebrados, quando nos achamos no fundo do poço. Entra no nosso coração a fé preciosa, e onde nós abraçamos Deus, onde nós recebemos o fardo leve de Cristo. Agora não é mais acerca de mim, agora não é mais acerca daquilo que eu faço, é acerca dele na minha vida, é acerca de Cristo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração. Talvez você seja a Gil do conto das crônicas de Nárnia, que está perdida numa floresta perigosa. Você vê o rio, mas o medo do leão te impede de beber. Talvez como essa mulher samaritana, tantos relacionamentos, tantas buscas, tantas entregas frustradas, tantas entregas que só lhe restou feridas, marcas, como alguém correndo numa floresta, cercada por monstros, fantasmas. Neste rio vai saciar a tua sede. Se coloque de pé. Aleluia.